Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós entramos em uma nova decisão, na realidade na quarta decisão, que é depender. Eu preciso depender de Deus. E você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página de número 159. O salmista diz lá em Salmos 62, versículo 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. A única pessoa que eu e você devemos depender é de Deus. Eu e você não devemos criar um vínculo de dependência das outras pessoas. Porque quando eu dependo do outro, eu estou vivendo um relacionamento que não é saudável. Porque a única pessoa que eu devo depender é de Deus. As pessoas com as quais eu me relaciono, eu devo criar um relacionamento de interdependência, onde eu sirvo e sou servido. Mas eu não dependo do serviço do outro para ser feliz. Existe um texto da palavra de Deus que se encontra ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje nós vamos tratar a respeito do tema dependência saudável. Eu e você precisamos viver essa dependência saudável. Hoje nós vamos nos concentrar em uma das áreas que mais afetam os relacionamentos, a codependência. A codependência é uma condição específica de âmbito psicológico, comportamental, emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Uma pessoa codependente, ela não consegue ser feliz sozinha. Ela sempre vai depender do outro para ser feliz. Ela, no seu relacionamento com Deus, uma pessoa codependente, ela não é feliz pelo seu relacionamento com Deus. Deus por si só não basta para uma pessoa codependente. Ela sempre vai depender do outro para ser feliz. Carvalho e Negreiros, os mesmos autores, afirmam que o codependente não estabelece um vínculo com o outro. Ele se aproveita na realidade do outro. Portanto, sofre e promove o sofrimento justamente por apresentar dificuldade em se relacionar com a outra pessoa. A codependência traz a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmos. Nos relacionamentos codependentes não existe o debate sobre os problemas ou a expressão aberta dos sentimentos e pensamentos. Não há comunicação honesta e franca, tampouco expectativas realistas, convívio e confiança nos outros e em si mesmo. Um relacionamento codependente, ele não vive um relacionamento de interdependência, de troca mútua. Ele não estabelece relacionamentos profundos, vínculos intensos com as outras pessoas. Não existe uma conversa aberta, franca, transparente, íntima com uma pessoa codependente. Porque ela não estabelece vínculos com as outras pessoas. O único objetivo de se envolver com as outras pessoas é a alegria própria. Ela depende dos outros para ser feliz. Então ela cria um relacionamento doentio com as outras pessoas. A codependência, ela é individualista, ela é egoísta. Seja ela impositiva, que é impor sua vontade sobre o outro, na intenção de controlá-los,
ou anulativa, que é anular a própria identidade em favor das outras pessoas. A codependência é uma das formas de criar uma compensação para o vazio criado pela orfandade e rejeição. Na realidade, a codependência é uma doença emocional que tenta preencher, suprimir aquela raiz de orfandade. A pessoa ela tenta cobrir essa raiz, preencher essa raiz, criando relacionamentos codependentes com as pessoas. O objetivo é apenas um: preencher aquele vazio da orfandade que existe na alma. E às vezes a pessoa nem se dá conta que ela vive relacionamentos doentes com as outras pessoas no intuito de suprir algo que falta no coração dela. E você sabe, aqui no 30 Semanas a gente trabalha essa questão que o maior problema emocional do homem e da mulher é a raiz de orfandade. Todas as compensações que envolvem codependência, vícios e outras áreas tentam preencher esse vazio psicológico, espiritual, emocional que só Deus pode preencher. Por isso é bom a gente diagnosticar qual é a raiz do problema, tratar a raiz do problema para sermos completamente curados. A codependência é uma das formas de criar uma compensação para o vazio criado pela orfandade e pela rejeição. Se você se entregar completamente ao domínio do Espírito Santo e desejar mudar sua maneira de viver, você será completamente curado e vai passar a partir daí a viver uma dependência saudável. Eu quero falar um pouco a respeito das codependências, né? Existe a codependência impositiva e a codependência anulativa. Na codependência impositiva, o indivíduo acha-se indispensável para os outros. Busca sempre autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e agir. Tem uma forte tendência a controlar as pessoas e situações, podendo usar da manipulação. Uma pessoa que é codependente impositiva, é uma pessoa que ela quer controlar as pessoas ao seu redor, impondo a sua maneira de pensar, impondo as suas ideias, impondo a sua vontade, no sentido de criar um ambiente onde ela se sente segura, confortável, porque todas as pessoas estão debaixo do controle e do domínio dela. E quando ela perde esse controle, aí cria uma instabilidade emocional, psicológica, uma insegurança muito grande, porque ela percebe que ela não tem o controle de nada, e não tendo o controle de nada, não tendo o controle das outras pessoas, ela se sente frustrada, triste, desanimada e abatida. Na codependência anulativa, o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Ele não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Eu tenho muito essa dificuldade, né? Ainda tenho traços da codependência anulativa. Eu me lembro que uma vez eu e minha esposa estávamos saindo com um casal de amigos e nós tínhamos 2 restaurantes para escolher, o restaurante A e o restaurante B. Eu queria ir no restaurante A, mas os amigos queriam ir no restaurante B e eles perguntaram: aonde você quer ir? E eu me anulei naquele momento, eu não coloquei o que eu queria, a minha vontade, porque eu queria ir no restaurante A. Porque lá tinha os pratos que eu gosto, muitas sobremesas, e os meus olhos enchem quando eu vejo um doce, né, uma sobremesa. E eu não coloquei a minha vontade. E por não colocar o que eu pensava, o que eu achava, nós fomos no restaurante B. Olha, eu me senti tão triste, tão frustrado naquela noite, né? Eu fui para casa muito chateado. Como é que eu posso agir assim? Viver assim, não colocar a minha vontade, o que eu penso, o que eu acho, sabe? E Deus
trouxe algumas coisas no meu emocional do porquê eu tenho essa dificuldade de dizer não. Né? Porque eu lá atrás da minha infância, eu já perdi o vínculo com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eu já perdi tanto. Então, hoje, o dizer não para as pessoas está ligado a algo doentio, de que se eu disser não, aquela pessoa não vai gostar mais de mim, não vai me amar, não vai me aceitar. Então, aquilo cria uma dor emocional muito grande. Mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer, sabe? Se alguma pessoa deixar de ser seu amigo pelo fato de você ter dito não, isso quer dizer que ela nunca foi seu amigo, ela nunca foi sua amiga, sabe? E nós precisamos estabelecer relacionamentos saudáveis, fundamentados no amor. O fato mais importante é reconhecer que todos nós, em algum grau, temos ambas as codependências. Por exemplo, uma pessoa que tem traços mais impositivos no trabalho, de controlar as pessoas, de impor as suas ideias sobre elas e querer que as pessoas aceitem as suas ideias, em casa ela pode exercer uma codependência anulativa. Né? Ela não ajuda nas tarefas da casa, ela não ajuda a cuidar dos filhos, ela não coloca o que ela pensa, o que ela acha, ela acaba não abrindo muitas vezes o seu coração para a esposa ou para o marido. Quer dizer, não existe uma troca de conversa, de intimidade num relacionamento onde a pessoa em casa acaba se anulando. Já a pessoa que apresenta traços anulativos no trabalho, né, onde ela não expressa suas vontades, os seus desejos, em casa ela pode exercer a codependência impositiva, de querer dominar, de querer ter o controle, de querer que todos façam a sua vontade, o seu querer. Já que no trabalho eu me anulo, em casa eu tento me impor sobre as pessoas. O ponto aqui é compreender que o codependente está sempre vivendo a vida do outro. Ele busca ajudar os outros e coloca sempre os outros em primeiro lugar. Sabe, eu tenho essa dificuldade, eu preciso mudar isso. Porque muitas vezes eu acabo colocando o outro acima de mim mesmo, do cuidado com a minha saúde, do cuidado com o tempo. Às vezes eu faço, como diz o ditado, né, das tripas ao coração, para ajudar o outro, e acabo me prejudicando para atender o outro. Mas não é isso que é um relacionamento saudável, não é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. Você tem suas vontades, você tem a sua personalidade, você tem os seus gostos pessoais. E você precisa externalizar isso, falar para as pessoas. Se elas perguntarem para qual restaurante você quer ir, diga, fale para elas para onde você quer ir. Se alguém te convidar para fazer alguma atividade, algum passeio, você não estiver a fim de ir, diga não para essa pessoa. Aprenda a dizer não. Sabe, para mim dizer não gera uma dor emocional tão grande. E eu sei que é por conta dos traumas que eu vivi lá atrás, né? E eu estou em processo de cura, de recuperação. Não estou completamente curado. Eu preciso, de vez em quando, parar, pensar. Porque há pessoas que eu tenho mais dificuldade de dizer não. E existem pessoas que eu tenho mais facilidade para dizer não. Depende do temperamento, depende da força que essa pessoa acaba exercendo sobre mim. Agora, eu devo aprender a dizer não. Eu não devo viver a vida do outro. Eu devo viver a minha vida. Deus criou eu e você para um propósito. Deus tem um fim para mim e para você. Deus tem sonhos para mim e para você que só você pode realizar. Sabe? E viver a vida do outro, viver os sonhos do outro, não é o que Deus tem para você. Quais são os teus sonhos?
para você como marido, no seu casamento? Quais são os teus sonhos como esposa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, no seu relacionamento com Deus? Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu características únicas que Ele quer usar para a glória dEle. E definitivamente viver a vida do outro, viver em prol de satisfazer o que o outro quer, de maneira alguma é o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus para mim e para você é que nós dependamos completamente de Deus, sigamos as suas orientações, o seu propósito e vivamos para a glória dEle. Para a glória dEle. É isso que Deus quer estabelecer em nós. O codependente tem dificuldades de identificar o que está sentindo. Minimiza, altera ou nega o que verdadeiramente sente e se percebe completamente desinteressado por suas necessidades enquanto se dedica ao bem-estar dos outros. Sabe, é muito importante que você se autoconheça. O que você gosta de fazer? Qual lazer você gosta de fazer? Você gosta de pescar? Você gosta de assistir filme? Você gosta de ir para a praia? Você gosta de escalar montanhas? Você gosta de voar de asa delta, de pular de paraquedas? Eu não sei. Mas o que você gosta de fazer? É isso que você precisa viver. Sabe? Conhecer, se autoconhecer é muito importante, porque andar com o tanque vazio emocional é a pior coisa que eu e você devemos fazer. E como é que a gente enche o nosso tanque emocional? Fazendo aquilo que gosta. Pare e pense agora. O que você gosta de fazer? O que te realiza como pessoa? É isso que você precisa fazer. Claro que eu e você precisamos cuidar. Isso que eu vou fazer está de acordo com aquilo que Deus tem para mim, que Deus quer para mim. Por isso que a dependência é de Deus. Eu vou fazer segundo o querer e a vontade de Deus. Quais os sinais da codependência? Eu vou estar listando algumas aqui e aquelas que têm a ver com você, você pode assinalar na sua apostila. A baixa autoestima. A pessoa ela não se ama, ela não se valoriza, ela não gosta de si mesma, ela tem uma autoestima muito baixa. Senso de identidade frágil, uma pessoa frágil emocionalmente, qualquer coisa abate ela. O Covid para ela é o fim do mundo, é um problema financeiro para ela é o caos, né? Fragilidade emocional. Alta reatividade ou irritabilidade, pessoa que é a milhão, ou extremamente irritável, né? Preocupação ou cuidado excessivo com o outro, está sempre atento ao outro, em atender o outro, em fazer o outro feliz. Perfeccionismo, é uma pessoa que ela é extremamente perfeccionista. Eu descobri que o meu perfeccionismo tem a ver com não fazer de uma forma a desagradar o outro. Eu não posso fazer algo que desagrade o outro. Por isso eu quero ser extremamente perfeccionista, porque sendo perfeccionista eu vou conseguir agradar o outro e eu não vou perder o amor do outro. Mas isso é uma ilusão, não é? Porque você pode perder vínculos com as pessoas. E isso não depende de você. Depende de tantas situações que acontecem na vida, não é verdade? Então, quem é amigo para valer, quem ama você para valer, vai estar do teu lado sempre. Negação da realidade, procura negar a realidade que ela vive. Uso do sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associadas a outros transtornos compulsivos. Compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, etc. Foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo ou filhos.
assumir o papel e a responsabilidade do outro. Há erros que os outros fazem que você precisa deixar aparecer no seu trabalho para que isso venha à tona e o seu chefe possa tomar as devidas providências com quem não está sendo efetivo no trabalho. Porque quando eu tento encobrir os erros dos outros, e às vezes eu faço muito isso, vou encobrir o que o outro deixou de fazer. Só que isso acaba tirando o outro a oportunidade de crescer, de amadurecer, de enfrentar as consequências dos erros dele. Então avalie, você tem tentado cobrir os erros das outras pessoas? Pense sobre isso. Por isso é importante que você aprenda a se conhecer melhor, buscar sua identidade de filho de Deus, aceito por Ele. Com isso ficará mais fácil identificar seus maus hábitos e falhas de caráter que durante anos você pôde ter acreditado serem normais e corretas. Por isso o mapeamento de suas feridas o ajudará a alcançar o equilíbrio emocional e a transformação de caráter. Reflita, você conseguiu identificar atitudes de codependência em si mesmo? Sim ou não? Preencha aí na sua apostila. Que tipo de codependência você mais expressa? Anulativa ou impositiva? Eu e você precisamos entender que a codependência precisa ser curada. Efésios 9:6 diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A codependência é um desvio na maneira de ser que deteriora a nossa alma, afeta a nossa vida pessoal, familiar, nossos negócios e carreira profissional, além da nossa saúde, ministério e até o nosso crescimento espiritual. Ela traz fraqueza e, se não for identificada e tratada, trará consequências desastrosas. Você não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis mantendo um relacionamento de codependência. Eu preciso ser curado, você precisa ser curado, curada, para que você possa viver um relacionamento íntimo, profundo, um relacionamento de interdependência com as pessoas, onde há uma troca mútua. Como seres humanos, temos muitas vezes a necessidade de ajudar o outro. Queremos que ele pare de sofrer e melhore. Não medimos esforços para amparar quem amamos e protegê-los das coisas que lhes fazem mal. Mas qual é o limite? Até onde devemos ir? Tudo tem um limite. Jesus andava dentro desse limite. Aquelas pessoas que viravam as costas para ele e iam embora, ele deixava as pessoas irem embora. Ele não corria atrás, por favor, fica, não vá, me aceite como Senhor, eu sou tão querido, tão amoroso, não vá. Não. Jesus era tão livre, que ele deixava as pessoas livres para escolherem entre ficar com ele, amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, andar com ele, ou seguir a vida do jeito que elas quisessem. E o fato dessas pessoas virarem as costas para Jesus, em nenhum momento tirava dele a alegria, a tristeza. Nossa, o sacerdote tal deixou de me seguir, ou o cobrador de impostos tal deixou de me seguir, aquela pessoa importante deixou de me seguir. Não. A alegria de Jesus vinha do Pai. Jesus afirmou: a minha comida é fazer a vontade do Pai. A nossa comida deve ser fazer a vontade de Deus, viver para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Porque às vezes as pessoas vão reclamar de você, vão falar mal de você. Sabe? O importante é que você ande em integridade diante de Deus, procurando fazer o melhor. Se você fez o melhor, é o suficiente, né? Porque importa é o que Deus vê. E Deus olha para você, Ele ama você, e é isso que importa. O que as pessoas pensam a respeito de você não deve ser motivo para te entristecer, para te abater. Você deve viver segundo o pensamento que Deus tem ao seu respeito. E quais são os pensamentos de Deus para você? Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Que Deus te ama de todo o coração. Então,
Viva somente para agradar a Deus. A codependência é uma doença crônica e progressiva. Uma pessoa profundamente codependente é viciada em se vincular às pessoas problemáticas. Quando sai de um relacionamento com uma pessoa perturbada, tem a tendência de procurar outra pessoa perturbada e repete os comportamentos codependentes. E é uma verdade. Eu acompanhei alguns casais que eles romperam o casamento e escolheram uma outra pessoa e escolheram exatamente alguém parecida com o cônjuge anterior. E galgam o mesmo caminho de codependência, o mesmo caminho de destruição psicológica, emocional de um casamento doentio e fracassado. Melody Beattie, em seu livro Codependência Nunca Mais, define o codependente como uma pessoa que deixou o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Ela deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro. A pessoa codependente tem baixa autoestima, valoriza-se pouco e considera o outro de quem cuida mais importante que ela mesma. Ela sente muita culpa, o que faz com que se responsabilize pelos comportamentos da outra pessoa. Esse sou eu. Eu atendi uma vez um casal onde a esposa não quis ajuda e ela virou as costas para mim. E eu me senti culpado, achando que a culpa era minha, porque eu não fui um bom argumentador e se eu tivesse feito daquele jeito ou desse outro jeito, será que... Não, a culpa não é minha. A culpa é dela, porque ela escolheu seguir aquele caminho. Mas o codependente, ele se acha culpado pelas tragédias que acontecem no mundo. O Covid, com certeza, o codependente, ele acha que a culpa é dele. Né? E não é. Não é. Né? No que depende de você, você precisa fazer. Agora, no que depende do outro, somente o outro pode fazer. Deus tem planos para a sua vida e para a vida de cada um. Se o tempo todo você tentar amenizar o sofrimento do outro, pode estar impedindo os planos de Deus para esta pessoa e para você mesmo. Sabe, eu e você precisamos entender que há pessoas que elas precisam sofrer, porque o sofrimento será um santo remédio para curar, para libertar, para sarar e transformar a vida dessa pessoa. E se eu tento carregar essa pessoa no colo, eu estou atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Por isso eu preciso confiar que Deus está cuidando de mim e dela, né? Que Deus está usando as circunstâncias para tratar a vida dela, assim como Deus usa as circunstâncias para tratar a minha vida, e eu preciso deixar o outro colher as circunstâncias, as dores das escolhas que ele trilhou. Porque só assim ele vai crescer, aprender e amadurecer. Eu não posso boicotar os planos de Deus na vida da outra pessoa. O codependente tem a tendência de dizer frequentemente sim aos pedidos de outra pessoa quando quer dizer não. Por isso, né, você que tem essa dificuldade como eu, antes de você dizer sim e não, pare, pense, avalie, né? Crie forças em você mesmo para dizer não, eu não quero, ou sim, eu quero, né? Mas é importante que você tenha paz e tranquilidade emocional para dizer sim ou para dizer não. Quando ficam irritados ou tristes, colocam tudo para fora. Dizem que fazem de tudo para este relacionamento dar certo. Que dão de tudo e não recebem nada. Eles tiram deles mesmos e colocam sobre os outros, exigindo mais em retorno. É a pessoa que faz pelo outro, mas ele quer que o outro faça também. E quando o outro não faz, aí é um caos total, né? Porque ele faz
com segundas intenções de ele massagear o seu ego. Ele não faz para agradar a Deus, ele faz para agradar a si mesmo. Então o outro deve fazer algo para ele mesmo. O pastor Bill Johnson diz assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. E essa é uma verdade. Quando você entender plenamente quem Deus criou você para ser, os planos que Ele tem para você, a vida que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você, você nunca mais vai querer ser o outro, querer viver a vida do outro. Você vai querer ser você mesmo, você mesma, porque não existe ninguém igual a você. Os planos que Deus tem para você, Ele só tem para você. Ele não tem para mim, Ele tem para você. Aquilo que Deus quer realizar em você, só você pode realizar. Eu não posso realizar. Por isso, viva plenamente o que Deus tem para você e você vai ser plenamente feliz. Reflita, você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros? Sim ou não? O caminho para a cura da codependência. Primeiro, desenvolva seu próprio projeto de vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. É necessário que você tenha um projeto de vida para o seu casamento, para a sua família, para a sua faculdade, para a sua vida profissional, para a sua vida com os filhos, para a sua vida com a esposa, para a sua vida no relacionamento com Deus, no seu ministério, para a cidade, para todas as áreas da sua vida. É preciso você estabelecer planos, sonhos, sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, que Deus quer construir em você e através de você. A verdade é que você tem o seu próprio destino pessoal a ser cumprido em Deus. E esse destino está certamente entrelaçado com o de muitas outras pessoas, mas não em formato de dependência. O formato é de colaboração, de interdependência, onde todos contribuem para o mesmo propósito, que é glorificar a Deus com aquele serviço, com aquela ação. Certamente Deus tem planos para você, planos para a sua existência, cabe a você desenvolvê-los. Por isso é importante você ser íntimo do coração de Deus, de você buscar o coração de Deus e ouvir dele o que ele tem para você. E ele conduz, e ele fala, e ele abre portas para você, ele coloca desejos no teu coração em relação àquilo que ele quer construir para essa cidade, para a sua vida, para a sua família, para abençoar a vida de tantas pessoas. Pergunte a você mesmo o que você gostaria de alcançar, de fazer. Pense em progredir nos estudos, em procurar um emprego do qual você goste mais, em fazer um curso, envolver-se com a missão de vida que corresponda ao seu jeito de ser, ao que você gosta de fazer, ou seja, a maneira como Deus criou você para ser. Se você é um engenheiro, Deus quer que você seja o melhor engenheiro. Se você é dona de casa, seja a melhor dona de casa. Se você está fazendo faculdade, seja o melhor aluno. Se você é professor, seja o melhor professor. Seja o melhor de você mesmo. Para viver o que Deus tem para você, o que Deus planejou para você, o que Deus criou você para viver. O que faz você feliz? Ande com Jesus nessa jornada de vida, buscando seus próprios projetos e sua alegria. Em segundo lugar, o caminho para a cura da codependência envolve amar o próximo, mas não viva a vida dele. Ame o seu próximo, mas não viva a vida dele. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13:10. Você deve amar as pessoas.
mas você não deve viver a vida das pessoas. Você deve viver a sua vida, os seus planos, os seus projetos. Não permita que as outras pessoas atrapalhem o seu plano e o seu caminhar com Deus. Não permita que as outras pessoas coloquem na sua agenda coisas que não é para você fazer. É coisa para elas fazerem. Então, aprenda a delegar, aprenda a dizer não, aprenda a viver o que Deus tem para você. Nenhuma passagem da Bíblia afirma que devemos amar o outro mais do que a nós mesmos. A verdade é que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nem menos e nem mais que isso. Como lemos, o segundo maior mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. A mesma estatura, igual. Não existe alguém acima ou abaixo, mas é igual na mesma estatura. Quando uma pessoa se anula para ajudar o outro, fazendo tudo que o outro pede, ou às vezes nem pede, não está amando, mas controlando e manipulando o outro. O codependente precisa estar no controle de tudo para sentir-se seguro. Ele precisa saber de tudo com a desculpa de ajudar. E sempre espera recompensas por ajudar tanto. Quando o codependente aprende a confiar em Deus e nas pessoas, ele deixará de lado a necessidade de manipular e controlar os outros, sabe? A confiança em Deus e a confiança nas pessoas nos liberta da codependência. Porque o meu sentimento é que o outro não sabe cuidar dele mesmo. Aquele casal, por exemplo, que eu quis ajudar e a esposa não quis me ajudar. Na minha mente, nas minhas emoções, ela não sabe se cuidar, né? Eu não confio que ela sabe se cuidar. Então, se eu não ajudar, se eu não fizer, ela não vai conseguir sair do buraco sozinha. Só que eu preciso confiar. Confiar que Deus vai tratar e vai curar a vida dela, e confiar que ela tem capacidade para buscar em Deus todos os recursos para sair dessa situação, desse buraco, e resolver os problemas dela. Reflita, há alguém na sua família, amigo ou outra esfera com quem você tem se importado mais do que a si mesmo? Sim ou não? Em terceiro lugar, para vencer a codependência, dependa de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. A ciência tem nos proporcionado avanços incríveis, aprendemos coisas novas todos os dias. Na maioria das vezes, isso leva o homem a crer que é autossuficiente. Ele tende a pensar que sozinho pode resolver todas as suas questões e dificuldades. Esquece-se que toda a sua capacitação e dons naturais lhe foram concedidos por Deus. Por mais que você tenha conhecimento intelectual, por mais que você tenha recursos financeiros, por mais que você tenha uma boa situação profissional, com uma conta com muito dinheiro, saiba de uma coisa: viver sem Deus é viver uma instabilidade constante. Porque o dinheiro pode acabar, o Covid pode chegar, dificuldades podem aparecer, e tudo que você tem pode desmoronar. Mas aquele que permanece, aquele que confia em Deus, a palavra diz que permanece para sempre. Por isso, confiar em Deus é o melhor caminho para mim e para você. Não tente fazer nada com a força do próprio braço. Coloque diante do Senhor sua vontade de controlar e manipular, de dizer sim o tempo todo, de satisfazer o outro em detrimento de você. Em sua infinita bondade, Ele fará valer os planos dele para cada pessoa, sem interferências desnecessárias. Sabe, Deus quer que eu e você vivamos uma vida livre da codependência. Melody diz assim: se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. A sua codependência se torna o seu problema, e resolver os seus problemas é a sua responsabilidade. E digo mais,
A responsabilidade maior cabe a mim e cabe a você. Porque no que depende de Deus, Ele já fez. Ele já disponibilizou para mim e para você todos os recursos celestiais para que eu e você possamos viver uma vida livre da codependência, para que possamos viver uma vida plena, abundante. Deus criou você para viver a melhor vida, não uma vida mais ou menos, não uma vida com altos e baixos. Sabe, altos e baixos emocionais acontecem, altos e baixos nas questões dos problemas acontecem, mas a confiança e a dependência de Deus permanecem inabaláveis. Vamos orar? Pai, eu oro por essas vidas que me assistem e oro para que em nome de Jesus todo espírito de codependência seja removido e essas pessoas sejam completamente livres para viver a vida que você, Pai, planejou e programou para elas. Que elas sejam livres da dependência dos outros e vivam um relacionamento de interdependência, de colaboração com as outras pessoas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem uma pergunta facilitadora. Você tem o controle ou é controlado por alguém? Lembrando que sexta-feira, 20 horas, a partilha das mulheres pelo Hangout Meet e às 20h30 a partilha dos homens. Deus abençoe.